Olá pessoal, sou Raquel Pelacani, professora de História, e hoje a gente vai começar a conversar sobre a primeira experiência republicana brasileira, tá? Momento da história do Brasil muito delicado, com muitas coisas para serem ditas, não é nada muito complexo, mas são coisas importantíssimas aí para todo tipo de concurso, ok? Esse período a gente chama de Primeira República ou de República Velha, tá? República Velha é um nome atualmente mais utilizado, ok? Bom, eu dividi essa aula em duas partes, certo? Porque são muitas coisas para serem ditas. Hoje a gente vai falar sobre as questões políticas e econômicas e na semana que vem a gente vai falar sobre os movimentos sociais da República Velha, tá? Que são muitos, urbanos, rurais, então a gente vai precisar ter uma aula específica só para isso. Bom, a República Velha começa na proclamação da República, obviamente, né, em 1889, no dia 15 de novembro, e vai até 1930, quando Getúlio Vargas toma o poder. Então é a nossa primeira experiência republicana. E eu trouxe aqui para vocês uma cronologia, né? Só para vocês entenderem que essa primeira experiência republicana ela tem duas fases. A primeira fase é chamada de República da Espada e é uma fase bem curtinha, né? Que dura só 5 anos. Essa primeira fase eu tenho presidentes militares brasileiros, tá? Não é porque é presidente militar que é um golpe militar, entendeu? Quer dizer, a República começou a partir de um golpe, né? Afinal de contas, o Dom Pedro II foi expulso daqui. Mas não é o golpe militar, o início de uma ditadura, como a gente costuma pensar nisso, né? Quando a gente pensa em presidente militar, a gente pensa logo no pós-1964. Não é o caso, ok? Aqui eu vou ter o Marechal Deodoro da Fonseca inicialmente, depois ele vai ser substituído, né, pelo Floriano Peixoto. E depois do Floriano Peixoto, a gente tem a segunda fase, que é chamada República Oligárquica. República Oligárquica é a oligarquia no poder. O que é oligarquia? É elite, tá? Aqui na República Oligárquica que eu vou ter aquela história, né, da política do café com leite, do coronelismo. A elite agrária finalmente coloca as mãos, né, na política brasileira e não tira nunca mais. Até hoje, né, essas grandes elites agrárias esses caras são deputados, são senadores, né, eles estão na política aí até hoje, tudo bem? Bom, a elite agrária está querendo assumir o poder no Brasil há quanto tempo, né, gente? Desde o primeiro reinado, né? Quando o Brasil se tornou um país independente, ela começou a lutar com Dom Pedro I, querendo a participação política. O Dom Pedro I não permitiu. Aí eu tenho o período regencial, quando a elite agrária consegue botar as mãos no poder, mas é uma coisa desastrosa, porque acontecem aquelas rebeliões todas. Aí veio o Dom Pedro II e afasta um pouco a elite agrária do poder de novo. Quando a elite, por conta das leis abolicionistas, não consegue mais se sentir representada pelo Dom Pedro II, ela inicia o movimento republicano com o apoio dos militares, enfim. E aí a gente tem esse início de república, só para vocês entenderem a trajetória da elite agrária na política brasileira, certo? Então essas são as duas fases aí. Bom, o Marechal Deodoro da Fonseca, que é o nosso primeiro presidente, né, inicialmente ele é um presidente provisório, porque afinal de contas o cara expulsou o Dom Pedro II e ficou no poder, né? E começou a ser pressionado. Vem cá, Deodoro, e aí? Cadê a Constituição Republicana do Brasil? Né? Quando que a Constituição ela vai ficar pronta? Né? E aí ele retarda esse processo de criação, porque na cabeça dele ele ficaria no poder para sempre. Né? Então ele tinha intenções ditatoriais. Só que a elite agrária, querendo botar as mãos na política, pressionando, ele acabou liberando a Assembleia Nacional Constituinte para a criação da nossa primeira Constituição Republicana, que fica pronta em 1891, nossa primeira Constituição Republicana, tá? Porque Constituição, a primeira foi a de 1824, que é a nossa Constituição Imperial. Certo? E a Constituição de 1891, ela tinha algumas características muito importantes que a gente precisa mencionar. A primeira delas dizia que o Brasil era uma república federativa representativa presidencialista, tá? Esses nomes significam coisas importantes, vamos entender cada um deles. República, que não é mais uma monarquia, né? Aqui vai ter participação popular a partir do voto.
Federativa significa que o Brasil é uma federação. O Brasil é um conjunto de estados. Quando eu digo que é uma federação, eu estou querendo dizer que o poder é descentralizado. Lembra? Quando a gente viu a nossa aula de primeiro reinado, eu trabalhei com vocês os conceitos de centralização e descentralização. E aqui, se eu tenho elite agrária no poder, é claro que o poder executivo federal vai diminuir e os poderes executivos regionais e os poderes legislativos vão crescer, tudo bem? Representativa significa que vai ter voto, tá? Que o povo elege os seus representantes. E presidencialista, querendo dizer que o chefe do Executivo Federal é o presidente da República, ok? Muito parecido com a situação que a gente tem hoje, pelo menos na Constituição, pelo menos no que está escrito, né? Bom, era permitido o voto de pessoas do sexo masculino. Mulheres só vão votar a partir da Constituição de 34. Na verdade, as mulheres votam num plebiscito em 32, mas isso passa a fazer parte da Constituição apenas na Constituição de 34, já durante a Era Vargas. Tudo bem? Aqui eu ainda tenho o voto feminino. Eu só tenho o voto masculino. Maiores de idade, na época a maioridade era de 21 anos, tudo bem? Não era de 18 como é hoje. Na verdade, hoje, a partir dos 16, o jovem pode votar se quiser, e a partir dos 18, ele é obrigado a votar. E claro, essa é assim, uma parte importantíssima. Esses homens maiores de idade, eles precisavam ser alfabetizados. Beleza. Como que o cara provava que ele era alfabetizado na hora de votar? Ele tinha que assinar um nome. Então você podia ser analfabeto. Se você soubesse assinar seu nome, você votava, né? E o voto, gente, era aberto. Isso aqui que eu falo aqui em seguida também, ó. Aqui, ó. O voto era aberto. Isso aqui é muito importante porque o voto aberto, ele dá margem para uma corrupção, para uma fraude eleitoral estrondosa, assim, absurda. Como é que funcionava, né? Os postos de votação, né, eram vários postos, como a gente tem hoje, várias zonas eleitorais, né, várias sessões eleitorais. E aí, você imagina uma sala com várias, como se fosse um auditório com várias cadeiras e tal, e uma mesa principal onde estavam sentados os representantes ali do Tribunal Regional Eleitoral, uma espécie de TRE lá da época, né? Aí a galera entrava e falava, eu quero votar no, sei lá, no Zé das Couves. Ah, tá bom. Aí o voto era registrado num livro. Mas antes disso o cara tinha que provar que é alfabetizado, né? Então assina aqui seu nome. Aí o cara assinava de qualquer jeito, a maioria não sabia ler e escrever, mas decorou o próprio nome, assinava lá. Beleza, você pode votar. Vai votar em quem? No Zé das Couves. O cara falava o voto é aberto, né? Todo mundo ouvia. Até porque o momento da votação poderia ser assistido por qualquer cidadão. Como eu falei, era uma espécie de um auditório. Você pode entrar, sentar e ficar lá o dia inteiro vendo as pessoas votarem, né? E aí, o voto era registrado no livro, esse livro ia passando de mão em mão para que todos conferissem que foi registrado da maneira correta. Porém, lá do lado de fora, né, eu tenho um jagunço, ou seja, um empregado armado de algum fazendeiro importante, que virou para esse eleitor e falou assim, você não tem sapato não, né? Não tenho sapato não, senhor, sou muito pobre. É mesmo? Então toma aqui um pé de sapato para você. Quando você entrar, você vota no fazendeiro Zé das Couves, tá? Que se você votar nele, na hora que você sair, você vai ganhar o outro pé de bota, o outro pé de sapato. Esse cara, camponês, sertanejo, ignorante, né, sem estudo, ele não sabe o poder do voto, mas ele sabe o poder de um par de sapatos, que ele nunca teve na vida. Então esse cara animado entrava, votava no Zé das Couves, o cara que está lá fora escutava porque o voto é aberto, não é secreto como é hoje em dia. Na hora que ele saía e ganhava o outro pé de bota, né? Ele saía dali feliz da vida e ainda achando que o Zé das Couves era uma espécie de santo, né? O cara me ajudou pra caramba, eu só dei um voto pra ele, o meu. O nome disso, gente, é voto de cabresto, né? É quando você compra o voto de alguém, você se aproveita da ignorância, da falta de cultura e de estudo de uma pessoa para você comprar o voto dela. Então, o governo deixava a população amíngua, cada vez mais necessitada de coisas básicas, porque quando a pessoa não tem nada, qualquer migalha é ouro.
entendeu? Então, para o governo era muito barato comprar o voto da galera. Então, a manutenção da pobreza era importantíssima para o governo. Hoje em dia não é diferente, tudo bem? Não é nada diferente. Bom, eu até coloco aqui para vocês que o voto aberto, né, dava margem à prática da corrupção eleitoral. E quem é que não podia votar? Quem é que ficava excluído do processo? Bom, analfabetos, como a gente viu, mulheres, mendigos, clérigos, tá? Membros da igreja ficavam excluídos. Por quê? Pessoal, presta atenção. Esses caras têm um poder sobre a população muito grande. Então, você imagina o religioso na hora lá de uma missa, na hora lá de um culto, o cara vira e fala, Deus me falou para você votar no fulano de tal. Pô, gente, não pode, né? Essa mistura de discurso religioso com discurso político é muito perigosa. E, infelizmente, hoje a gente vê isso acontecer aos montes, né? Então, você que está assistindo essa aula, né, que não é um cara ignorante, analfabeto, você precisa se comportar como um cidadão letrado brasileiro como você é. E não se deixar envolver com falácias, né, religiosas e tentativas de manipulação, tá? Isso aqui funcionava, tinha que funcionar na época porque faz sentido, mas hoje em dia a gente não pode mais cair nesse tipo de coisa, tudo bem? Militares de baixa patente e alunos de escolas militares também estavam afastados. Por quê? Porque dentro de uma hierarquia militar, quanto menor é a sua patente, ou se você é apenas um aluno de uma academia militar, você deve obediência para o seu superior, né? Então, para evitar manipulação do tipo, você vai votar no cara que eu quiser, porque se o voto é aberto, todo mundo sabe em quem todo mundo vota. O voto aberto, ele favorece uma manipulação. Então, para evitar que essa manipulação acontecesse, né, eu tenho essa galera à parte do processo eleitoral também. Agora, olha só que interessante. Você que assistiu minha aula de Segundo Reinado, você lembra das chamadas questões. Eu tenho a questão militar, que são os militares querendo a república. Eu tenho a questão religiosa, que é a Igreja Católica defendendo a república, né? E eu tenho a questão escravista ou abolicionista, que é a elite agrária defendendo a república. E você percebe que militares e igreja estão afastados, né, do processo eleitoral. Ficou apenas a elite agrária. Então, como ela estava no poder legislativo, como ela ocupava os cargos de deputados, senadores e tal, participou da construção dessa Constituição, ela fez uma Constituição que a favorecesse. Que favorecesse só a ela. Isso é interessante também a gente perceber. Bom, aqui a gente tem o frontispício, né, a capa da primeira Constituição Republicana, que foi promulgada no dia 24 de fevereiro, tudo mais, no Rio de Janeiro, que era a capital. E vamos seguindo aqui. Bom, a gente já falou das regras da Constituição, eu já até mencionei o voto de cabresto, e agora, a partir dessa lógica, a gente vai falar do coronelismo, tá? Pessoal, os fazendeiros que exerciam grande poder nas regiões onde eles viviam, né, nas cidades onde eles viviam, esses caras, eles eram tão poderosos, né, eles ocupavam, assim, eles exerciam, melhor dizendo, um papel de tanta autoridade que eles eram chamados, eles eram apelidados de coronéis, como se fossem militares, né, numa altíssima patente. Mas eles não eram militares, eram fazendeiros, tá? Mas a gente apelida, na época a galera chamava de coronel, tudo bem? Então, a palavra coronelismo vem da palavra, é derivada da palavra coronel, né, que é o poder político e econômico que está concentrado nas mãos dessa elite agrária, certo? São os chamados coronéis. Esses caras vão exercer um mandonismo local através do uso de violência e corrupção eleitoral. Geralmente, os coronéis, ou então os filhos dos coronéis, ou então os pais dos coronéis, os primos, alguém indicado por ele ou ele mesmo são geralmente os prefeitos dessas cidades, né? Então, a partir de voto de cabresto, os caras estão sempre sendo eleitos, ok? Eu até explico isso aqui, ó. Por meio do voto de cabresto, os coronéis manipulavam as eleições
comprando os votos dos mais pobres em troca de bens de necessidade imediata, como sapatos, foi o exemplo que eu dei, dentadura, cesta básica, água potável, né? Remédio, eu tenho aí uma série de coisas que você pode trocar pelo voto. Cada coronel contava com o seu grupinho de camponeses que sempre vendiam o voto para ele. O nome que a galera dava da época, o nome que o coronel dava para o seu grupo de camponeses era curral eleitoral. Olha só que coisa horrorosa, né? E, gente, infelizmente até hoje a gente tem muito curral eleitoral por aí, tá? E a gente está no século XXI. É por isso que estudar, sobretudo história, né? Não tô puxando a brasa para minha sardinha não, mas quando você estuda, cara, você compreende o teu mundo, o mundo à tua volta. E aí, você não vai fazer as mesmas coisas que essa galera fez, porque deu errado. Entendeu? Então, a gente precisa compreender o passado para não repetir os erros e fazer um presente e um futuro mais próspero para a gente mesmo, né? Tá, falei da questão do curral eleitoral, que são grupos de camponeses que do coronel dependiam para sobreviver, que eram alvo da prática do voto de cabresto. Gente, essa charge aqui, né, ela saiu na revista O Malho, que era uma revista na época muito veiculada, tá? As próximas eleições de cabresto. Aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, acredito que não, né, porque a gente teve que ampliar a imagem. Aqui a gente tem um cara com uma cabeça de burro, onde está escrito assim, eleitor. Ele está sendo levado pelo cabresto, né, pelo cara, onde está escrito assim, ó, político. Então, o político está levando o eleitor pelo cabresto e essa mulher, ela é a personificação da soberania. Aqui o voto vai acontecer. Soberania é a participação do povo, né? Então, o político está levando o eleitor para onde ele quer. Afinal, é o seu curral eleitoral. Tudo bem? Gente, essa charge aqui, ela já caiu em tanta prova. Isso aqui é tão normal de vocês verem aparecendo. Então, esse eu coloquei aqui para a gente se familiarizar, mas acredito que a maioria de vocês já até conhece. Seguindo então, pessoal, a gente já entendeu como é que a coisa funcionava a nível municipal, né? Agora a gente vai falar de nível estadual, a gente vai falar dos governadores, tá? Bom, esses caras, eles eram alvo de uma política chamada Política dos Governadores, que foi idealizada por um presidente chamado Campos Salles, né? Logo ali no início da República Oligárquica. E consistia numa troca de favores mesmo, né? Consistia numa troca de favores entre o presidente e os governadores, porque veja bem, os governadores, eles tinham acesso aos fazendeiros do seu estado, né? E os governadores diziam assim, ô fazendeiros, quando vocês forem comprar o voto aí da galera, vocês têm que escolher o presidente X. Que o presidente X está aqui numa troca de favor comigo e eu prometi para ele que ele vai ser eleito. Em troca, coronéis, eu como governador vou fingir que não vejo toda a violência que vocês cometem, todos os atos de corrupção que vocês cometem, eu vou fazer vista grossa para tudo. Eu vou fingir que eu não sei de nada. E assim ele conseguiu o voto para o presidente. O presidente da República, por sua vez, fazia vista grossa para tudo que os governadores faziam. Então, para cada um conseguir o seu voto, sua situação vantajosa na política, fazia vista grossa para os demais, ou seja, todo mundo que queria ser eleito era eleito e todo mundo que queria cometer atos de corrupção ou violência cometia, porque todo mundo fazia vista grossa para todo mundo. É uma troca de favores, tá? E esse negócio foi idealizado por um presidente da República, que foi o Campos Salles, né? Então esse cara, ele inventou esse negócio que deu tanto certo, mas deu tão certo que até hoje acontece, entendeu? O Campos Salles, inclusive, é esse cara aqui. E aí, a gente organiza, né, da seguinte forma. No nível municipal, né, dentro da ideia do coronelismo, eu tenho esses coronéis exercendo esse mandonismo local absurdo, que trocavam favores com os governadores, que, por sua vez, a partir da política dos governadores, trocavam favores com o presidente da República. Quer dizer, sobre a cadeira presidencial, eu tenho sempre dois
duas elites agrárias, dois estados representados. Eu tenho o Partido Republicano Paulista, que representa a elite agrária de São Paulo, que é uma elite agrária cafeicultora, que vende café para o mercado externo, e eu tenho o Partido Republicano Mineiro, PRM, que é uma elite agrária mineira, tá? Que é produtora de leite e dos seus derivados e abastece o mercado interno. Essas são as duas principais oligarquias brasileiras, tá? Representadas por dois partidos políticos, PRP, Partido Republicano Paulista, PRM, Partido Republicano Mineiro. Esses dois partidos, eles enviavam candidatos à presidência e, a partir de toda manipulação eleitoral, esses caras eram eleitos. Então, ora eu tinha um presidente do PRP, ora eu tinha um presidente do PRM, e eles iam se sucedendo, às vezes repetia 2 vezes PRP, 2 vezes PRM, porque eles entravam em acordo, eles entendiam que não tinha nenhum candidato melhor para indicar, aceitava o candidato do outro partido e ficava nesse rodízio, que os historiadores chamam de política do café com leite. Vocês já ouviram falar, obviamente, café representando São Paulo e leite representando Minas Gerais. Então vocês percebem, agora eu quero que vocês notem um negócio. Lá no início, quando a gente falou da Constituição, eu mostrei para vocês a palavra federativa, república federativa, representativa presidencialista. O federativo aí que representa descentralização, galera. Ou seja, cada pequena cidade brasileira tem mais poder do que o próprio presidente da República, porque o poder está descentralizado. Pessoal, nessa cadeia, quem manda mais é o coronel. É o coronel que dita as regras, porque se não for ele para comprar o voto do cara que está ali perto dele, que trabalha na fazenda dele, nem o presidente vai ser eleito. Entendeu? Então, o coronel, o fazendeiro daquela cidade, o cara que exerce a violência e o mandonismo local, é a peça fundamental de todo esse processo chamado República Velha. Na verdade mesmo, o poder está na mão do povo, porque é ele que tem o voto. Só que o povo não sabe disso. E nem vai saber, porque os governantes da República Velha vão manter o povo cada vez mais pobre, cada vez mais ignorante, para ele nunca compreender. Tudo bem? Então, é um pouco entristecedor, né? Mas é a nossa realidade republicana que já começa dessa forma. Não tem como hoje estar muito diferente, né, gente? Bom, afinal isso aqui tem, sei lá, 100 anos, né? 100 e poucos anos. Então isso aqui é muito recente ainda na nossa história, tudo bem? A nossa república, ela é um bebê ainda. Bom, falando agora um pouquinho de economia, né? Como eu falei para vocês, a economia brasileira dependia da exportação da cafeicultura, tá? E eu tenho aqui o principal consumidor, os principais consumidores eram os Estados Unidos e os países do ocidente da Europa, tá? E, em segundo lugar, a gente tem a gente tem a elite agrária mineira também, que abastece o mercado interno, né? Em 1906, a gente tem uma reunião muito importante, economicamente falando, chamado de Convênio de Taubaté, que aconteceu na cidade de Taubaté, em São Paulo, né? E aqui fica claro a total intervenção do Estado na economia. Até porque quem faz economia do Brasil também está fazendo a política. Então, é o mesmo grupo de pessoas. Se os fazendeiros estão na política e são fazendeiros, são produtores de capital, os caras também são produtores de leis. Então, é óbvio que eles vão criar regras que favoreçam né, o seu próprio bolso, né? E esse convênio de Taubaté foi o seguinte, o café está dando tão certo que cada vez tem mais gente produzindo café. E se eu tenho muito café, o preço vai cair. Então, eles se reuniram para tentar valorizar o preço do café, tá? Eu até coloquei isso aqui, né? Foi um acordo firmado entre São Paulo, obviamente, Minas, que também era uma oligarquia interessante e também produzia algum café, e Rio de Janeiro, que era a capital, né? Então, esses 3 estados, eles se uniram, se reuniram, melhor dizendo, em Taubaté, com o objetivo de valorizar, manter o preço do café alto no mercado internacional. Como é que eles iam fazer isso, né? Bom, o governo federal vai comprar
a safra que não conseguir ser vendida. Ou seja, eles vão botar o preço lá em cima, obviamente não vão conseguir vender tudo, e o que sobrar, o governo federal vai comprar tudo, ou seja, o fazendeiro não vai ficar sem vender. Se ele não vender para os Estados Unidos e para a Europa, vai vender para o governo brasileiro. O que o governo brasileiro vai fazer com esse café? Vai estocar o café. Tá? E vai liberar o café no mercado aos poucos, fazendo com que o café torne-se um produto raro, entendeu? E aí, se não tiver café toda hora, o preço vai subir automaticamente, lei da oferta e da procura. Então, o Estado se mete na economia para poder valorizar o preço do seu produto, ok? Bom, dito isso, né, uma outra medida super importante era inibir que novos cafeicultores surgissem, porque como era um produto muito bem sucedido, como dava muito dinheiro, toda hora alguém queria plantar café. Então, como é que eles vão inibir? Eles vão começar a aumentar os impostos para os novos cafeicultores. Então, se você quiser se tornar um cafeicultor a partir de 1906, você vai pagar impostos mais altos do que os cafeicultores anteriores pagavam, né? E aí eles conseguiram inibir o surgimento de novos cafeicultores, tá? O que é importante vocês saberem do convênio de Taubaté? O objetivo principal e perceberem que é uma intervenção do Estado na economia, tá? Isso também é bastante importante, beleza? Seguindo aqui, então, eu trouxe essas duas imagens aqui, né? Essa aqui do Cândido Portinari, onde a gente tem... teoricamente, obviamente, né, quer dizer, um trabalhador rural e tudo mais, né, e as lavouras de café, a questão, né, das ferrovias e tudo mais, da tecnologia, esse solo avermelhado para mostrar a terra roxa, o solo basáltico lá de São Paulo, que a gente já conversou e tudo mais. E aqui do lado, uma tela onde eu tenho o Portinari vendo a cafeicultura e pintando o que seria essa tela aqui. Olha só, dá para ver que é essa tela sendo representada. E a paisagem que o Portinari está vendo é muito diferente da paisagem que ele está pintando. Você vê, lá atrás eu não tenho mais apenas plantação, eu já tenho prédios, eu já tenho a cidade de São Paulo vindo com força total, né? E o que ele está enxergando não são trabalhadores negros, são imigrantes, principalmente italianos, né? A feição europeia é bem evidente, né? Então, o que ele está pintando é uma romantização do que seriam os ex-escravos sendo absorvidos, né, pelas lavouras, mas na verdade não era isso que acontecia. Tudo bem? Então, nem sempre uma fonte histórica imagética, ela pode ser vista e dada como verdade. Ela precisa ser vista e contextualizada sempre, ok? Bom, vamos seguir. Continuando aí falando de economia, vamos falar do negócio chamado encilhamento, que, como o próprio nome já diz, entrou em crise, né? Então, é uma política econômica desastrosa e ridícula e mal pensada, que obviamente deu errado, assim. É como se você tivesse mandado uma criança pensar numa ideia para tirar o Brasil da crise, sabe? Tipo, a criança pensa numa parada completamente inocente mas, enfim, não foi uma criança, foi o nosso ministro da Economia, tá? Um cara chamado Rui Barbosa, ministro da Fazenda. Rui Barbosa, o cara com um preparo infantil, né? Criou um negócio chamado encilhamento. Qual era a ideia dele? Precisamos industrializar o Brasil. Esse negócio do Brasil ser muito rural, entendeu? A gente já está no século XX, pelo amor de Deus, sabe? A gente está muito atrás. Os países europeus já estão na segunda revolução industrial e a gente ainda está plantando café. Então, ele queria industrializar o Brasil e, ok, era uma preocupação bastante coerente, mas a forma que ele quis fazer isso foi terrível, né? Olha só a ideia infantil. Parece que estava jogando banco imobiliário, entendeu? Precisamos de indústrias. Para isso, precisamos de dinheiro. Vamos emprestar dinheiro para todo cidadão brasileiro que quiser montar uma indústria. Ligou para a Casa da Moeda, aliás, ligou não, né? Passou um telégrafo lá. Faz mais papel moeda aí, por favor. Produz mais dinheiro. Não é fábrica de dinheiro?
produz dinheiro. Tipo banco imobiliário, entendeu? Tu vai lá no banco e pega um monte de nota de 500. Gente, faz sentido, né? Por quê? O dinheiro também é uma mercadoria. Aquela notinha, aquilo é uma mercadoria que tem um valor. Se eu aumento a circulação de dinheiro, gente, lei da oferta e da procura, o valor diminui. Quer dizer, uma nota de 100 vai continuar sendo uma nota de 100, mas o poder aquisitivo, ou seja, o que eu consigo comprar com 100, muda. Se antes eu comprava várias coisas com 100, agora eu compro menos coisas, porque o valor da mercadoria subiu e o valor do dinheiro caiu. É inversamente proporcional, né? Então, se eu aumento a emissão de papel moeda, o termo é esse, tá? Se eu aumento a emissão de papel moeda, se eu aumento a circulação de dinheiro, gente, óbvio que o valor do dinheiro vai cair. Sabe qual é o nome disso? Inflação. Então, a gente tem uma política que inflacionou a economia brasileira, né? Como eu falei, foi uma decisão infantil, inocente até, sabe? Fofa, bonitinha, mas que não adianta, pelo amor de Deus, que não resolve, né? Então, aqui eu vou explicar isso aqui tudo para vocês. Esses slides vocês têm lá todos eles, né? Mas só para a gente poder organizar o pensamento, né? E detalhe, eles emprestavam dinheiro para qualquer um. Eles não analisavam crédito, não. Então, a quantidade de empresa fantasma que tinha era muito grande, do tipo, eu não tenho empresa nenhuma, não, mas vou lá dizer que eu tenho. Tudo bem, eu quero montar aí uma indústria de papel. Você precisa de quanto? De tanto. O cara não era analisado, não era investigado, não tinha análise de crédito. Você simplesmente empresta o dinheiro, os caras não pagavam. Alguns eram até sérios, mas a empresa não dava certo, e aí? E aí, decretou falência, não pagou. Ou seja, o Brasil ficou com um rombo, né? Não teve esse dinheiro de volta e ainda teve uma inflação muito grande, né? Por isso que essa política do encilhamento foi uma crise absurda, né? Como eu falei para vocês, a consequência dessa política infantil, né, foi a grande parte dos pagamentos não efetuados. Muitos estabelecimentos comerciais e empresas fecharam as portas. Bancos abriram falência e o Brasil mergulhou numa grave crise econômica cuja inflação atingiu altos índices. E olha só que interessante, ninguém percebeu por que deu errado. A crise atravessou os governos de Floriano Peixoto, começou com Deodoro, com o primeiro presidente. A gente já começa numa república com inflação, impressionante, né? Já no Deodoro o negócio acontece. Aí os próximos presidentes. Passou pelo Floriano Peixoto, ninguém resolveu. E a Casa da Moeda está produzindo papel moeda. Não para, porque foi a ordem que recebeu. E ninguém se tocou. Passou pelo Prudente de Moraes, ninguém percebeu qual era o problema, o que estava causando aquilo. Só no Campos Salles é que o Campos Salles percebeu. Casa da Moeda, tem como tu dar uma parada de emitir papel moeda, porque é isso que está causando a inflação? Aí a crise começou a ser solucionada. Começou, foi um processo muito longo, certo? Então, né, essa imagem aqui da época é bacana também. Eu tenho aqui a Rua da Alfândega, né, que é uma espécie de Wall Street da época, né, aqui no Brasil, onde eu tinha o principal mercado, né, de ações, de negócios e tudo mais, né? E aí eu tenho, né, o momento do encilhamento, né? Na época, as corridas de cavalo eram muito vistas, né? Eram muito famosas, as pessoas se envolviam muito, apostavam nos cavalos e tal. E a hora do encilhamento é quando a cilha, ou seja, quando a sela é colocada sobre o cavalo. E aí o cavalo, a qualquer momento, sai em disparada, né? Então, o que o Deodoro estava falando, né? O que o Rui Barbosa, inclusive, estava falando? Bom, vai ser o momento do encilhamento da indústria. A qualquer momento as indústrias no Brasil vão sair em disparada. É claro que não deu certo, né? Beleza. É claro que toda essa situação política e econômica vai incitar, né, uma série de movimentos sociais que vão acontecer, tanto no campo quanto na cidade. A gente vai falar sobre isso na aula que vem, mas eu gostaria apenas de pontuar.
E aí eu tenho aqui algumas fotografias, né? Assim, é bacana, século XX, que a gente já começa a ter muita fotografia. Aqui eu tenho a representação da Guerra de Canudos com Antônio Conselheiro. Aqui eu tenho, né, os revoltosos aí da Revolta da Chibata, em 1910. E aqui eu tenho, né, as cabeças dos cangaceiros do bando do Lampião, que foram vítimas de uma emboscada, para a gente falar de cangaço também. Então a gente tem campo, a gente tem cidade, né? A gente vai, na semana que vem, abordar bastante esses movimentos, ok? Então, continuando aqui, e a gente já está se encaminhando para o fim da República Velha, né? A gente vai entender como que esse negócio começou a desandar e por quê. Na verdade, começou a desandar com a crise de 29, né? A crise de 29 foi uma crise econômica absurda, uma das maiores crises de todos os tempos do mundo capitalista, onde a gente vê países decretando falência, assim. Assim, a gente vai ter uma aula, quer dizer, pessoal que é do naval, a gente não vai ter essa aula, tá? Mas pessoal da turma de oficial e da turma de militar, a gente vai falar sobre isso. Da turma de militar não, da turma de pré-vestibular. Foi uma crise econômica que começou com a quebra da Bolsa de Nova York, então começa no centro do mundo capitalista, que são os Estados Unidos, e se expande para todos os países e chega no Brasil, né? Porque lembra que eu falei que os principais países que compravam o nosso café, né, o nosso mercado consumidor era Estados Unidos e países europeus? Então, se esses países vão sofrendo a crise de 29, eles vão parar de comprar o nosso café, porque café não mata fome, é um produto supérfluo, é um produto de luxo, né, que na época era caro e tudo mais, não era todo mundo que podia comprar. Então, se você está numa situação econômica, você não vai comprar café, você vai comprar outras coisas que são bens de necessidade imediata, mas não café, né? Então, essa crise de 29, ela atinge o Brasil também, né? É claro que atinge depois de um tempo, né, porque o Brasil está no final dessa cadeia aí de países capitalistas, mas essa crise chega até aqui, tudo bem? E quando essa crise chega até aqui, o PRP, que é o Partido Republicano Paulista, é ele que vai sofrer o baque, porque é essa galera que vende café, né? Ele sofre o baque primeiro e enfraquece. Aí eu vou precisar mostrar para vocês aqui no quadro uma coisa. Olha só. Eu até falo disso aqui, né? Mas inicialmente, lá na política do café com leite, eu tenho PRP com o PRM, ou seja, eu tenho São Paulo e eu tenho Minas Gerais, né, num casamento perfeito. Com a crise de 29, o PRP, ele sofre esse baque. E aí, eu vou mostrar para vocês o que é o PRP, na verdade. O PRP, ele é formado por, mais ou menos aí, galera, mais ou menos, 90% de elite agrária e 10% de uma elite que eu vou até chamar de industrial. O Brasil ainda não fez sua revolução industrial, né? A industrialização ela só vai começar com a Era Vargas, mas a gente teve a Era Mauá, algumas indústrias sobreviveram, a gente teve o encilhamento, algumas indústrias vão sobreviver. Então a gente vai ter essa galera, né? Uma minoria mesmo, que faz parte da elite paulista, né? Porque se o dinheiro está lá, é lá que as poucas indústrias vão conseguir surgir. E essa indústria aqui abastecia o mercado interno brasileiro. Eu não tenho exportação de produtos industrializados no Brasil, né? Então, o que essa galera aqui vai passar? Eles vão olhar para a elite agrária cafeeira, que vai sofrer o baque com a crise de 29 e vai dizer assim, ó, tô fora, tô abandonando o barco, não quero mais fazer parte do PRP, porque o PRP tá afundando por causa da crise de 29. Minas Gerais vai dizer, quê? Eu também abasteço o mercado interno, não tem nada a ver com a crise de 29, não. Valeu, São Paulo, foi bom enquanto durou, mas eu também tô saindo fora. Então, o que aconteceu com o PRP? Ele virou 100% elite agrária, 100% de uma elite que está sofrendo um baque violento com a crise de 29. Ele ficou sozinho. Tudo bem?
essa elite industrial, ela saiu fora e montou um outro partido chamado Partido Democrático, que é o PD. Então, essa galera estava buscando se afastar de São Paulo e o PD se associou ao PRM. Então, nas eleições de 30, o que a gente vai ter é uma configuração super diferente, né? Onde eu não tenho mais aquela política do café com leite, eu vou ter uma nova configuração ou uma tentativa de uma nova configuração, tudo bem? E é sobre isso que a gente vai falar, agora não, daqui a pouco, tá? Porque eu esqueci que eu tenho que falar que o Vargas, ele existe. O Vargas vai surgir no cenário nacional agora. Ele é gaúcho, ele é um político gaúcho, né, lá do Rio Grande do Sul, né? E ele, muito astuto, ele consegue perceber o rompimento entre São Paulo e Minas. E ele pensa assim, cara, finalmente eles romperam, eles brigaram. Então tá na minha hora de tentar chegar nessa relação, do tipo, brigaram, né? Então abriu uma fresta, assim, eles enfraqueceram, porque se não estão mais unidos, eles não estão mais tão fortes, né? Deram uma leve enfraquecida. O que o Vargas faz? O Vargas, ele pega as elites agrárias gaúchas, que viviam em briga entre si, e pacifica as relações, do tipo, a situação é essa, é a nossa chance, se a gente parar de brigar, a gente se torna mais forte. E aí ele faz o tal do Pacto de Pedras Altas, que é a união das elites gaúchas para que ele possa se tornar mais forte. E ele consegue se tornar mais forte, tanto que ele vai participar das eleições de 30, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês aqui no quadro rapidinho, só para vocês se organizarem no pensamento. Olha só. Nessas eleições eu tenho, de um lado, Partido Republicano Paulista, tudo bem? No Partido Republicano Paulista, eu vou ter o candidato à presidência chamado Júlio Prestes. Ah, professora, Luiz Carlos Prestes é parente? Não tem nada a ver, ok? Eu já falo logo, porque o aluno vai me perguntar esse negócio. Gente, não tem nada a ver. Pô, se você tem sobrenome Silva, se você tem sobrenome Santos, todo mundo que é Silva é parente? Que família grande, hein? Não tem nada a ver, gente. Tem sobrenomes que, né, não quer dizer que a galera é relacionada, não, tá? E o vice, o candidato a vice era o Washington Luiz. Esse cara aqui de São Paulo, esse cara aqui do Rio de Janeiro. Então, a gente entende, né? O Rio era a capital, ele ainda apoiava aí o PRP. Do outro lado, aliás, eu vou colocar embaixo, né? Para ficar mais fácil de vocês verem. Do outro lado, eu tenho uma coligação de PRM com Partido Democrático, tudo bem? Essa coligação vai ter candidato à presidência Getúlio Vargas. Então, eu tenho aqui a presença do Rio Grande do Sul, tá? Aqui eu tenho Minas e São Paulo, né? Eu, em Rio de Janeiro, é mole? Pirei. Rio Grande do Sul. E o vice era um paraibano chamado João Pessoa. Então, eu tenho aqui a Paraíba também. Tudo bem? Bom, o que vai acontecer? Por mais que eu enxergue o rompimento entre... Quer dizer, o rompimento da política do café com leite, ainda tem voto de cabresto, gente. Porque, sim, São Paulo sofreu um baque econômico, mas o poder que os coronéis têm sobre a população ainda existe. Não acaba de um dia para o outro, de um ano para o outro, né? Então, ainda, por voto de cabresto, eu tenho a vitória do PRP. Mesmo com dificuldade, os caras conseguiram a vitória. E isso é muito interessante, porque olha só, o que vai acontecer, né? Vai acontecer que o cara foi eleito, coisa e tal, mas só vai tomar o poder no ano seguinte. Esse cara aqui, o Júlio Prestes, ele simplesmente, né? Desculpa, falei besteira. Eles venceram. O que vai acontecer? O João Pessoa vai morrer. E não é morte morrida, não, é morte matada, tá? Ele foi assassinado. Inicialmente vai ser... Nossa, gente, no meio da aula meu celular fez barulho, desculpa. Feião, né?
Voltando. Esse cara vai ser assassinado e inicialmente vai ser visto como um crime político. Entendeu? Vai ser visto como um crime político. Mais tarde, os historiadores vão até descobrir que foi um crime passional. Eu vou contar uma fofoquinha aqui pra vocês. O que estava acontecendo? O João Pessoa estava tendo um caso, assim, básico com a mulher do Júlio Prestes. Entendeu? Aquela coisa de comício, debate, não sei o quê, nananã, rolou um lance lá, né? E o Júlio Prestes teria sido mandante do assassinato. Então, inicialmente é encarado como um crime político, posteriormente como um crime passional. Tá? De qualquer forma, o Júlio Prestes está respondendo ao inquérito policial. Eu não posso ter um presidente da República assumindo o poder se ele está respondendo ao inquérito policial. Tudo bem, no dia 1º de janeiro, o vice assume. Quem era o vice? Bom, além do Vasco da Gama, né? Sacanagem, brincadeirinha. O vice é o Washington Luiz nesse caso aqui, tá? O vice é o Washington Luiz. E o vice-presidente, gente, era uma figura política fraquíssima. Simplesmente, até porque, se fosse uma figura política forte, não ia se aliar com um PRP decadente, né? Então, o vice foi o que eles tinham lá. Na real, o Washington Luiz, ele era o presidente anterior, né? E virou o vice da gestão posterior. O Getúlio Vargas enxergou esse momento como o momento ideal para tomar o poder. Por quê? Por conta do Pacto de Pedras Altas, ele teve notoriedade nacional, veio como o pacificador, né, o cara que resolveu, né, ele vinha como uma espécie de uma mudança, eu vou promover uma mudança, né, fazer uma coisa diferente. Então, ele estava recebendo aí esse voto de confiança da galera. Então, quando Getúlio Vargas percebe que quem está no poder é o Washington Luiz, ele vai se juntar com as Forças Armadas e vai tomar o poder. No que a gente chama de Revolução de 30. Tudo bem? É aqui que o Getúlio Vargas assume o poder no Brasil. E o que é interessante é que ele ganha o apoio da elite agrária, dos militares, que foram colocados de lado pela elite agrária, entende? Então, assim, os militares... Na semana que vem, quando a gente for falar de um movimento chamado tenentismo, vocês vão entender porque que os militares vão apoiar o Vargas aqui, certo? E aí, como eu coloquei ali nos slides para vocês, ó, se aproveitando da fraca presença política de Washington Luiz e contando com o apoio dos militares, o Vargas desfecha um golpe e o depõe, assumindo a presidência de maneira não democrática, porque ele não foi eleito, vocês viram, ele não foi eleito, ele perdeu as eleições. Tudo bem? Então, de maneira não democrática, no movimento hoje chamado de Revolução de 30, mas foi um golpe de Estado, ok? Bom, pra gente concluir, eu trouxe esse slide aqui. A gente tem uma foto dessa de um jornal da época falando do assassinato do presidente João Pessoa. A palavra presidente porque ele era governador da Paraíba, então ele era o presidente de província, tá? Era o nome que se dava aos governadores, né? Foi na Paraíba, foi feito todo um movimento de apoio ao João Pessoa, e quando ele é assassinado, os paraibanos ficam muito revoltados e fazem um movimento de contestação. Inclusive, essa que é a bandeira do movimento de contestação paraibano, torna-se a bandeira da Paraíba até hoje, né? Onde eles diziam, eu nego que o Júlio Prestes seja o meu presidente, entendeu? Então, assim, fizeram todo um movimento de resistência à eleição do Júlio Prestes, tá? E aqui embaixo, te dando oi, e ficando com você aí para sempre, né? Porque você vai sempre falar de Vargas nas provas, o Getúlio Dornelles Vargas, tudo bem? A partir da semana que vem, na semana que vem a gente vai continuar em República Velha e depois a gente vai falar, né, de Era Vargas, para a gente dar continuidade aos nossos estudos em História do Brasil. Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau.